lost my best friend to 23. She left her body in Harvard above. Seguimos então, minhas lindonas, com a parte 2 do vídeo sobre unhas dos pés. Nessa parte 2 a gente vai aprender sobre esmaltação, palitação, limpeza e acabamento. Então, se tu ainda não conferiu a parte 1 desse vídeo, eu vou deixar aqui no card. Pausa esse vídeo, confere a parte 1 e depois vem aqui continuar assistindo, tá certo? Então, o primeiro passo depois da cutilagem, depois de remover todo o creme de cima das unhas, tudo que vocês viram no primeiro vídeo, na primeira parte, a gente vai vir com uma base ou fortalecedor da tua escolha. Eu vou utilizar esse daqui da Top Beauty, que é da coleção SOS Unhas, que eu também já mostrei pra vocês aqui no canal, e vou utilizar aquela mesma regrinha de passar a base bem lambuzado para facilitar na hora da limpeza. Então eu vou passar uma camadinha de base bem lambuzado para me ajudar na hora da limpeza. Eu passo até mesmo aqui na frente da unha, deixo assim bem lambuzadinho. Lembrando que eu não tô passando grande quantidade de base, mas eu tô deixando ela ultrapassar a unha para me ajudar a não manchar ao redor do dedo, né? Em cima do dedo e também ao redor da unha. Então isso vai me ajudar na hora da limpeza, já que eu gosto de borrar bastante para não deixar nenhum cantinho de unha faltando esmalte. Então vou fazer esse processo de passar a base em todas as minhas unhas. I saw no shadow. I looked around, searched every building and home that I found. I saw no shadow. Eu passei então a base em todas as minhas unhas. E agora a gente vai dar aquela pausa de 1 minutinho para essa base absorver na unha e não me atrapalhar e causar buracos na esmaltação. Então eu já volto pra gente continuar o processo de esmaltação. Mudei aqui a câmera de posição para ver se facilita para vocês visualizarem. Acho que assim ficou melhor. Então eu já deixei a base absorver na unha. Vocês podem perceber que geralmente o esmalte perde um pouquinho de brilho quando a unha consegue absorver o suficiente. Agora eu vou vir com o esmalte que eu escolhi para fazer a esmaltação de hoje. Eu escolhi esse rosinha aqui da Avon, que é o Beijo Adormecido, é um rosa bem clarinho. Uma dica muito importante para que a unha do pé não fique com aquele excesso de esmalte aqui em cima, é sempre esmaltar puxando a tua unha para baixo, dessa forma aqui. O esmalte não escorre, então tu sempre vai fazer essa forcinha aqui pra tua unha não ficar levantada, porque aí o esmalte vai escorrer pra cima da cutícula e daí causa aquele acabamento grosso. Então na hora de esmaltar a unha do pé, sempre segura a tua unha voltadinha pra baixo, que vai facilitar. Eu vou vir dando a primeira camada, que é uma camadinha fina, somente que vai dar um fundo na nossa esmaltação. Então não precisa se preocupar se vai ficar falhado, se vai ficar com buracos. A única preocupação que tu precisa ter agora é que pegue todos os cantinhos e não fique nenhum pedacinho de unha faltando esmaltar. Dei a primeira camadinha e aí a gente vai dar uma pausa para secagem. Eu vou dar a primeira camada em todas as unhas, passando a primeira camada bem fininha e sempre posicionando o dedo para baixo para não acumular esmalte na cutícula. Esse é um dos principais motivos que causa esse acúmulo de esmalte em cima da cutícula e acaba ficando com aquele acabamento grosso. Vocês sempre me perguntam sobre isso e pode ser por conta da posição que o dedo fica. Então tu precisa tentar manter ele sempre para baixo para não acumular esmalte em cima da cutícula. Felt like heaven that found my bones and gave me comfort when I feel alone. Now you're gone, I'm alone. Prontinho, primeira camada aplicada. E a única preocupação que a gente teve aqui é de não deixar nenhum pedacinho de unha aparecendo. Vocês vão notar que tem falhas, que não tem acabamento e que a camada tá bem fininha, mas é isso mesmo. Como esse esmalte é um esmalte bem pigmentado, a gente vai utilizar 2 camadas. Então, utilizando a regrinha de camadas que eu já passei em outros vídeos aqui pra vocês, a gente fez a primeira camada fininha. E como a gente vai dar 2 camadas, a próxima camada ela vai ser uma camada mais generosa, que vai dar acabamento e vai fechar a cor desse esmalte. Se fosse um esmalte pouco pigmentado, nós iríamos precisar de 3 camadas, sempre utilizando a regrinha. Camadas finas para dar cobertura
E a última camada sempre mais generosa, que é pra dar acabamento, tá? Então a nossa segunda camada vai ser uma camada mais generosa, mas antes a gente precisa dar aquela pausa de 1 minutinho pra essa primeira camada absorver na unha. Prontinho, primeira camada já absorveu. Vocês também puderam notar que eu não fiz a palitação, eu não faço a palitação na primeira camada de esmalte, mas agora, a partir da segunda camada, a gente vai utilizar o nosso querido palitinho. Esse meu, vocês sempre me perguntam, é da Isis Cutelaria, é um palito maravilhoso, bem fininho, que ajuda bastante na palitação. E agora, na segunda camada, eu vou fazer o uso dele para dar acabamento na esmaltação. Se vocês têm dúvida da posição que eu tô aqui para fazer a minha unha do pé, no primeiro vídeo eu também mostrei para vocês qual posição que eu fico para facilitar esse processo, então vai lá conferir, tá certo? Agora eu vou vir com uma camadinha mais generosa para dar a segunda camada. E ela vai ser a camada que vai dar acabamento final, que não pode ficar com falhas. Então, se precisar pegar mais esmalte no pincel, tu pode pegar sem problema nenhum. Tu precisa ter a mão leve para não causar buracos, principalmente se for esmalte clarinho. E aí a gente vai dar o acabamento final na nossa unha. Também tenta não passar muitas vezes o pincel para não acabar ficando manchado, e aí a gente vai vir fazendo a palitação. Puxe para trás e passa o palito. O palito, ele nunca alcança na unha, tá? Sempre ele passa por fora da tua cutícula, porque assim não corre risco de estragar a tua esmaltação. Eu sempre vou tirando o excesso na mão ali, pra não sair arrastando todo o esmalte. Eu passo o palito quantas vezes eu ver necessidade, até parar de escorrer e sair esse acabamento grosso aqui. Lembrando que fez a esmaltação, já vem com o palito, fazendo a palitação na hora, porque senão esse esmalte vai secar e vai ficar com acabamento feio, vai repuxar a tua esmaltação. Então não pode esperar, tá? Tem que fazer na hora e não tenha dó de passar o palito até tu conseguir um acabamento fundinho. Passamos aqui a primeira camadinha e vamos fazer esse processo em todas as unhas. Sempre tomando aqueles mesmos cuidados. Puxa a unha virada para baixo para não acumular em cima da cutícula. Passa uma camadinha mais generosa e na hora já vem fazendo a palitação para manter o acabamento bem desenhado. The warmth inside me kept me afloat. It felt like heaven that found my bones and gave me comfort when I feel alone. Faço esse processo sempre com a mão bem leve, porque a mão pesada também causa buracos na esmaltação, e sempre com o pincel bem deitadinho, que também pincel em pé pode causar buraco na tua esmaltação. Essas são regras básicas para qualquer esmaltação, não só do pé, mas sempre em toda a esmaltação tu precisa tomar esses cuidados, tá? Sempre com a mão bem leve, principalmente se tu estiver trabalhando com esmalte clarinho, como é o caso aqui. I will go alone. If I fall, break my bones, I will scream. Prontinho, apliquei a segunda camada em todas as unhas e vou dar a mesma pausa para secagem para poder passar o extra brilho. Se tu é manicure iniciante, eu indico para vocês sempre passar o extra brilho antes de fazer a limpeza. Até mesmo se tu não é manicure iniciante, mas acha que depois que tu passa o extra brilho, a tua unha acaba ficando com um acabamento grosso, passa o extra brilho, refaz a palitação e depois faz a limpeza. Isso também vai ajudar pra ti que tá fazendo a tua própria unha em casa. Faz dessa forma que eu vou mostrar pra vocês, pra não perder esse desenho bonito, esse acabamento bonito. E eu vou explicar pra vocês por que o extra brilho pode tirar esse efeito bem desenhado da unha depois que ele seca, se tu aplicar em cima das cutículas. Então, minha lindona, depois que tu aplicou a segunda camada, tu vai dar aquela pausa de 1 minutinho pra secagem, pra depois vir com o nosso queridinho extra brilho. Muitas de vocês têm dificuldade com o extra brilho, falam que na hora de aplicar ele acaba manchando a esmaltação, deixando ela falhada, borrada, com bolhas, ou então puxando ela, e eu sei que isso acontece sim, principalmente se tu não tem prática e não sabe como aplicar. Pra quem não sabe, o extra brilho ele é um protetor da cor, ele prolonga a durabilidade, dá brilho e tira qualquer defeito que possa ter na esmaltação. Então, por isso, ele é um esmalte bem mais grossinho
do que os outros, tá? Ele tem uma consistência fina, mas ele acaba ficando com acabamento mais grosso, porque quando ele seca, ele fica duro para proteger a cor do esmalte. Como ele fica duro, quando ele encosta na tua cutícula, ele seca e fica com aquele acabamento grosso e feio. Então, eu vou falar pra vocês qual a forma disso não acontecer. Primeiro, na hora de aplicar o extra brilho, tu precisa deixar o teu esmalte ter esse 1 minutinho de secagem. E depois, tu precisa saber que o extra brilho, ele precisa ser uma camada generosa, porque ele é mais denso, mais grossinho. Para ele não sair arrastando a tua esmaltação, tu precisa passar uma camada mais generosa dele. Então, capricha na quantidade que tu vai colocar no pincel. É claro que não precisa sair pingando extra brilho, mas tu precisa caprichar um pouquinho na quantidade. É como se tu tivesse passado a mesma quantidade do que tu aplicou, uma camada generosa da segunda camada. Então, do extra brilho vai ser a mesma coisa, tu vai aplicar uma camada generosa na tua unha. E pra te não perder esse acabamento fundinho, a dica que eu te dou é aplicar o extra brilho, uma camadinha bem generosa. E tu vai refazer a palitação pra não perder esse acabamento. Então, apliquei o extra brilho e vou vir com o palito refazendo a palitação. Vou fazer o mesmo esquema de passar ele quantas vezes for necessário até ficar com o acabamento perfeito. E dessa forma a gente não perde o acabamento fundinho. Então essa dica é muito bacana para ti que tem dificuldade de aplicar o extra brilho ou não gosta do resultado que ele dá no final. Provavelmente é porque tu tá encostando ele na tua cutícula e não tá refazendo a palitação. Então eu vou fazer isso em todas as minhas unhas. O extra brilho ele é indispensável tanto para prolongar a durabilidade do teu esmalte, para dar acabamento e tirar qualquer falha que possa ter na tua esmaltação. Então tu não pode deixar de aplicar ele. Não é bobagem aplicar extra brilho, tá? Ele faz toda a diferença no resultado final para que tu tenha um acabamento bem profissional. Prontinho, extra brilho aplicado, agora a gente vai para a parte da limpeza. É interessante também que tu deixe o extra brilho dar uma secadinha para não ter tanto risco de estragar a tua esmaltação. Vem com o algodão, fazendo aquela regrinha de limpeza em 2 etapas. Primeira etapa, tu vai pegar o algodão mais grossinho e bastante removedor de esmalte e vai focar apenas, primeiramente, nos borrados maiores, no que tá mais aparente, sem se preocupar nos borradinhos internos e dar acabamento final. Então, nessa primeira etapa, tu vai somente tirar o excesso grosso dos borradinhos. Vai sempre girando o palitinho pra fora, porque dessa forma vai correr menos risco dele encostar na tua unha. Vou fazer o mesmo processo em todas as unhas. Quando o esmalte é clarinho, tu consegue limpar até 3 unhas com o mesmo algodão. Já no caso do esmalte escuro, tu consegue limpar 2 unhas. E aí eu já aconselho que tu troque teu algodão e pegue um novinho, pra não perder tempo ali tirando os borradinhos, porque vai acabar não limpando tão rápido, então tu só vai perder tempo. Como esse esmalte é clarinho, ele quase nem sujou o algodão e eu consegui limpar todas as unhas com o mesmo algodão, mas não é sempre que isso acontece. Aliás, isso é bem raro. Prontinho, a primeira etapa de limpar os borradinhos mais aparentes, os borradinhos maiores, tá feita. E agora a gente vai vir com bem pouquinho algodão no palito e vai retirar os borradinhos internos com bastante cuidado. Tu vai deixar o teu palitinho bem afiadinho dessa forma aqui, para poder dar o acabamento nos borradinhos internos. Com o palito bem umedecido no removedor, tu vai vir fazendo como se fosse uma nova palitação, que vai dar um acabamento final na tua esmaltação. Com bastante cuidado mesmo para não estragar, porque essa parte aqui pode estragar toda a tua esmaltação, deixar algum cantinho faltando, então tem que cuidar bastante, tá? Deixa essa pontinha bem afiada para facilitar que tu tire esses borradinhos. Mama told me before you leave, if there's only one... Prontinho, tá finalizada a nossa esmaltação. E agora é só tu vir
com o secante da tua escolha. Tu pode escolher o óleo secante, o spray secante. Eu sempre gosto bastante de usar o spray secante, mas vai da tua preferência mesmo. Venho com o spray secante, com uma distância para não estragar a esmaltação. E tá prontinha a nossa esmaltação de hoje nas unhas dos pés. Eu espero muito que vocês tenham gostado das dicas. Dicas simples, mas que vão deixar a tua esmaltação dos pés perfeita. Se tu ficar com alguma dúvida, é só deixa pra mim aqui embaixo nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo e de conferir a parte 1 se tu ainda não conferiu. Esse é o resultado final das unhas de hoje. Child, when you're out on your own.